Bem-vindos novamente aos vídeos de nível básico de Photoshop e dando continuidade ao vídeo anterior, vamos continuar então a explorar as opções básicas do interface do Photoshop. Continuamos então a explorar aqui o ambiente de trabalho do Photoshop, e neste caso para vermos então como reconfigurar aqui todas as nossas ferramentas de forma a criarmos também um espaço de trabalho que nos seja mais agradável e mais funcional. Já vimos no vídeo anterior então que podemos retirar aqui as barras da sua posição habitual, bastará arrastar e então recolocar novamente procurando a barra azul, neste caso ali está ela, então vou largar o meu botão do rato e vou largar ali a barra e ela vai colocar-se naquele local. Vimos também a existência destas pequenas setas que nos permitem encolher ou esticar então as barras de ferramentas e se repararmos aqui deste lado, falamos aqui nas barras de ferramentas, temos então os painéis. Antes de falarmos nos painéis eu quero chamar a atenção para o seguinte, vamos imaginar que por uma questão de comodidade vamos aqui libertar esta barra de ferramentas para o nosso ambiente mais central. Mas, como podem reparar, temos aqui a setinha que nos permite encolher ou esticar a barra de ferramentas, mas temos também aqui o X. Vamos imaginar que acidentalmente nós clicamos então no X e a barra de ferramentas vai aparecer. Como é que nós vamos fazer então para que ela volte a surgir? Muito fácil, bastará irmos ao menu Window e ativar a opção Tools. E automaticamente a barra vai voltar a aparecer, neste caso posicionada na última posição onde nós a deixamos. Queremos voltar a reposicioná-la. Vamos aqui arrastar novamente até aquele espaço, encontrar a linha azul e largar. O mesmo acontece com esta barra do topo, que é a barra das Options. Neste caso está aqui com o visto ativo. Se eu retirar o visto, a barra vai desaparecer. Se eu quiser que ela volte a aparecer, bastará voltar a ativar esta opção. Este menu Window vai ser até objeto da nossa próxima intervenção no próximo vídeo, porque ele nos vai permitir então ativar ou desativar os painéis e também poder permitir aqui escolher alguns dos workspace. O conceito de workspace, que iremos explicar no próximo vídeo, tem a ver exatamente com o facto de nós podermos reorganizar o ambiente de ferramentas, o ambiente de trabalho, de forma a que ele nos seja mais útil e agradável. Falando um pouco aqui sobre os painéis, temos também aqui a existência então das setinhas, aqui, ok? Neste caso significa que estando elas viradas para o lado esquerdo, elas vão permitir expandir algumas das opções que aqui estão aparentemente escondidas e, portanto, se eu aqui clicar, o que é que vai acontecer? Automaticamente ele vai abrir aqui os painéis. Os painéis, como podem rapidamente verificar, o que não acontece aqui com estas barras, portanto, se eu arrastar aqui o rato, não há aqui qualquer alteração do cursor. No entanto, nos painéis isso não acontece. Acontece uma alteração, reparem, a seta fica automaticamente transformada aqui num cursor de movimentação ou de redimensionamento e eu posso clicar, agarrar e arrastar os meus painéis de forma a poder alterar o seu tamanho. Evidentemente que, neste caso, o sistema tem aqui algumas limitações. Neste caso, ele impede-me que ele seja redimensionado para dimensões inferiores àquelas que estão estipuladas no próprio software, mas eu posso alargar aqui a quase toda a largura e reparem que automaticamente a própria barra ali foi automaticamente redimensionada no sentido de acomodar a existência destas ferramentas aqui. Vamos aqui voltar de uma forma mais ou menos simples aqui ao qualquer coisa mais ou menos semelhante à anterior. Vamos aqui fechar isto, ok, vamos aqui encostar as barras para aquele lado, os painéis, e vamos aqui novamente colocar as ferramentas um pouco mais alargadas para as podermos ver por completo. Temos então deste lado aquilo que são designados os painéis. Os painéis são mais ferramentas que nós aqui temos. Neste caso temos aqui ferramentas, as ferramentas mais comuns. Aqui iremos ter basicamente o acesso a um conjunto de opções que na maior parte dos casos estão também disponíveis nos menus, ou até mesmo nos menus de contexto, que são os menus aos quais temos acesso quando clicamos com o botão direito do rato sobre uma determinada barra, um determinado objeto, que neste caso aqui não temos para exemplificar. Antes de eu explicar ainda aqui o conceito relacionado com os painéis, permitam-me que chame o alerta para o seguinte aspecto aqui nestas barras. Temos aqui, por exemplo, na barra das opções, algumas certas verticais e que vão surgindo consoante
a ferramenta que temos aqui selecionada. Essas setas verticais permitem-nos selecionar aqui outros menus, onde temos aqui vastíssimas opções de seleção, etc., e que nós depois a seu tempo poderemos aqui também referir. Existem também nestes menus de contexto aqui algumas ferramentas que nos permitem gravar, ir buscar gravações de opções já previamente gravadas, etc. E temos também aqui a possibilidade de redimensionar esta nossa tabela, ou este nosso espaço, de forma a termos aqui uma visão mais alargada e mais geral de todas as ferramentas que aqui estão. Volto a chamar novamente a atenção que temos aqui então esta possibilidade de poder, ao escolher uma determinada ferramenta, automaticamente vão aparecer aqui novas opções dentro do contexto da ferramenta que está selecionada e, como podem ver, temos aqui muitas opções para poder explorar e daí que, por vezes, esta ferramenta possa parecer um pouco intimidatória para quem a usa pela primeira vez. Independentemente destas ferramentas que estão aqui selecionadas, há ainda um outro aspecto fundamental na barra de ferramentas, que é o facto de a esmagadora maioria delas ter também a presença de uma pequena seta no seu canto inferior direito. Esta seta permite-nos ter acesso a sub-ferramentas relacionadas com cada uma destas ferramentas. Vamos pegar aqui, por exemplo, no caso das seleções. Temos aqui este quadrado com um traço interrompido a toda a volta, significa que é a ferramenta para podermos selecionar partes da nossa imagem, e depois iremos ver isso mais à frente, como utilizar estas seleções, mas reparem que tem então uma pequena setinha no seu cantinho inferior direito, que quando clicamos e deixamos o rato clicado durante alguns segundos, neste caso 1 segundo sensivelmente, dá-nos a possibilidade de escolher outras opções relativamente a esta ferramenta principal. E quando escolhemos essa opção, por exemplo aqui uma seleção elíptica, automaticamente é esse o ícone que vai ali ficar. O que significa que sempre que quisermos voltar a escolher a ferramenta de raiz, poderemos clicar e podemos ir voltar novamente aqui a selecionar outra ferramenta. E como poderão reparar, existe aqui um contexto muito alargado de sub-ferramentas às quais podemos ter acesso, bastante para isso clicar e deixando o rato clicado durante mais algum tempo. Vou também chamar a atenção ainda, antes de voltarmos aos painéis, para este facto que é também comum às ferramentas do Windows ou aos softwares do Windows neste caso. Quer no menu, quer também em algumas ferramentas, existe um conceito que é o conceito dos shortcuts, ou das teclas de atalho. O que é isso? Basicamente, vamos abrir aqui o ficheiro File, e como podem reparar, temos aqui a palavra New, que pressupõe que se clicarmos nesta opção, vamos poder criar um novo documento. À frente dessa opção, temos aqui, então, a identificação da tecla de atalho, que neste caso será Ctrl mais a letra N. Significa isso que, se nós clicarmos aqui nesta opção, vamos abrir o quadro aqui para a criação de um novo documento. Mas, se ao invés de clicarmos ali e depois em New, se fizermos Ctrl N, o que irá acontecer é que vamos ter exatamente a mesma função executada no nosso software. Isso é aplicável quer aos menus, quer também às próprias ferramentas. Exemplo concreto disto é, por exemplo, aqui o Brush, ok? Esta ferramenta que aqui está, e se repararmos, se deixarmos ficar o rato estacionado durante alguns segundos, vamos reparar que esta ferramenta se chama Brush Tool e tem à frente associado, dentro de parênteses, a tecla B. Significa isso que se eu carregar na tecla B, eu vou automaticamente selecionar aquela ferramenta. E vamos também ter a ocasião de ver como criar as nossas próprias teclas de atalho e vamos reparar que, à medida que vamos utilizando o software, é muito mais prático utilizarmos teclas de atalho para aceder às ferramentas. Finalmente, falar aqui muito rapidamente sobre os painéis, iremos voltar a eles depois com muito mais atenção. Eles podem então ser redimensionados, como já tivemos a ocasião de ver, e podem ser redimensionados quer na horizontal, quer também na vertical. E, portanto, se eu quiser aqui redimensionar este painel do histórico, eu posso clicar aqui e vou redimensioná-lo na sua altura. Vamos aqui ver também que, se eu tiver dois painéis abertos, neste caso, se eu aqui expandir os dois painéis, eu poderei aqui também alterar a sua organização vertical. Neste caso, se eu arrastar aqui este espaço, ele vai aumentar o painel de baixo e vai encurtar o painel de cima. E, portanto, nós poderemos aqui reorganizar os painéis consoante aquilo que nos apetecer em termos de organização do espaço. Funciona com os painéis todos, reparem, eu posso aqui
reorganizar tudo isto e voltar a redimensionar os painéis da forma que me der mais jeito. Para finalizar este vídeo, chamar a atenção então para a encapsulação de vários painéis. O que é isto da encapsulação de vários painéis? É a possibilidade de eles estarem agrupados dentro de um mesmo espaço. Temos aqui o caso, por exemplo, do Color e do Swatches. Neste caso são dois painéis que estão relativamente associados, uma vez que trabalham a área da cor. Neste caso temos aqui a apresentação da cor de uma forma muito vasta, isto é, nós podemos aqui selecionar o tom da cor e depois utilizarmos aqui esta circunferência para podermos selecionar a cor que desejamos. Ela vai aparecer aqui uma vez que estamos a selecionar a cor de frente, ou a foreground color. E depois temos aqui os swatches. Se nós clicarmos aqui em swatches, vamos reparar que temos aqui já um conjunto de cores definidas de uma forma diferente, portanto, identificadas aqui com pequenos quadrados. Qualquer um destes painéis pode ser movimentado ou libertado. Por exemplo, eu posso agarrar aqui no color e posso libertá-lo arrastando e libertá-lo aqui para o centro do meu espaço de trabalho. E reparem, posso continuar a redimensionar este espaço, posso colapsá-lo para um pequeno ícone aqui estacionado, para não estar a ocupar muito espaço, mas assim que eu clicar aqui novamente, ele volta a abrir aqui este espaço. E posso mesmo encerrar este painel. Se eu agora clicar aqui no X, ele vai desaparecer. Reparem que ele não voltou para o seu local habitual. Então, como é que eu tenho acesso a este painel? Eu posso muito simplesmente voltar a Window e vou escolher aqui Color. Reparem que tem também a tecla F6 associada. Neste caso eu vou escolher Color, ele vai voltar a aparecer. E o que é que eu vou fazer para voltar a colocá-lo naquele espaço? Vou agarrar aqui no Color, vou arrastá-lo até aquele espaço e reparem como ele vai apontando possibilidades de recolocação, mas eu quero colocá-lo ali dentro e então vou arrastá-lo e reparem como que eu ao arrastar ele vai sinalizar o espaço a azul e vou largar aqui o Color e tenho novamente aqui o meu painel agrupado com os swatches. Finalizando então, só para dizer o seguinte, iremos voltar a explorar aqui mais algumas destas funcionalidades no vídeo seguinte, que eu posso trabalhar estes grupos de uma forma especial. E é nisso que nós vamos falar já no vídeo imediatamente a seguir.